ao top de 5 segundos. Sessão na Câmara de Itapiraí, em rede mundial. Com a graça de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapiraí, realizar-se nesse dia 15 de setembro de 2025. Determino a leitura da primeira chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorvilho Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Determino a todos que fiquem em pé para a execução do hino municipal.
Um minuto de silêncio para o seu Zé João, né? Mais alguém? Só? Um minuto de silêncio. Ata da 13ª sessão ordinária. Solicita a dispensa, senhor presidente. Todos de acordo? Sim. Dispensado a leitura. Declaro aberto o expediente interno e solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessários, dos projetos em pauta. Projeto de lei número 026/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 26/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre ratificação da resolução número 7/2025 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Litoral Sul, com saúde, conforme especifica. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões competentes no prazo regimental. Projeto de lei número 027/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 27/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei número 028/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 28/2025, de autoria do Poder Executivo, dá nova redação à ementa ao caput e às alíneas A e B do artigo 2º da Lei 2.305, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itapiraí. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões competentes no prazo regimental. Projeto de lei número 029/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 29/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da composição da representação dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Itapiraí, conforme especifica. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei número 030/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 30/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e da outras providências. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões competentes no prazo regimental. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 334 ao 342, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Requerimento 334. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há projeto para aumento da carga horária da fonoaudióloga e da terapeuta ocupacional
do Núcleo de Atendimento de Saúde de Itapiraí, voltado exclusivamente ao atendimento de crianças e adolescentes. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Boa noite a todos, boa noite aos presentes e os que nos assistem online. O que acontece? A Prefeitura fez uma licitação, estava fazendo a contratação direta via empresa, aí teve que abrir licitação, porque o valor ultrapassou o limite de contratação direta. E fez a licitação para contratar a fono, a TO e a psicóloga para o social. A fono já começou, graças a Deus, e a TO essa empresa não acha, não tem muito pouco profissional, assim, não acha para contratar, está tentando em todos os lugares, não consegue. Mas a carga horária que a Prefeitura colocou no contrato, tanto para a fono quanto para a TO, não é suficiente. Então, eu não sei o que vai ter que ser feito com esse contrato, mas eu já adianto que a carga horária não está sendo suficiente para atender todas as crianças. Vai ter que aumentar um pouquinho aí essa carga horária. Ô, Denise, deixa eu perguntar para você uma coisa. Por que a Prefeitura não contratou direto, por exemplo, o valor ficou mais alto? Porque foi contratado todo mundo num pacote só. Se ela tivesse feito um contrato, por exemplo, uma caterapia, três contratos aí, além de não estar pagando uma firma, não precisava estar pagando firma nenhuma, ainda dava para fazer, acredito, um custo melhor. Eu não sei, eu estou falando... Não, então vou te explicar. Tá. TO, fono, psicóloga, esses cargos, eles não podem ser MEI. A pessoa tem que ter uma empresa. Então, o custo de uma empresa é elevado. A TO, excelente profissional que estava prestando serviço no município, que era a Bruna, a nota era dela, da empresa dela. A fono, que estava na época, que era a Karina, se eu não me engano, estava usando a nota. Eu não lembro se estava usando a nota, eu não consigo lembrar agora. Mas eu acredito que até não, posso confirmar depois. Mas acontece que do período que ela estava até agosto, acho que foi 14 de agosto, foi o último dia que ela atendeu, tinha estourado o valor. Teve que abrir licitação. Infelizmente, é um serviço caro, não é barato, e a Prefeitura abriu porque tinha que abrir mesmo, mas a empresa estava no nome da Bruna. Tanto que na licitação, o primeiro lugar desistiu, o segundo lugar era a empresa dessa Bruna, TO, mas como ela montou o negócio dela lá em Piedade, acho que era mais viável para ela focar lá, ela desistiu. Então, é o terceiro lugar que foi contratado. Mas no caso aí, a licitação é só porque o valor é mais alto. Você falou de MEI, mas pode estar contratando uma empresa de menor valor, que não seja MEI, sem uma licitação. Não daria? Não. Sim. Como não, sim? Tem que fazer licitação para esse valor. Todo serviço que é contínuo tem que ser feito licitação. Eu sei. Agora, se esse contrato não der certo, com essa empresa realmente não conseguir esse profissional, eu acredito que vai ter que ser desfeito esse contrato. Não entendo muito da parte jurídica. Aí justifica você contratar uma empresa sem licitação, assim, fazer algum contrato emergencial. Mas, infelizmente, a Prefeitura tem que seguir essas regras. Não, eu sei disso, mas é o que eu quero... E depois abrir uma nova licitação permanente, porque serviço contínuo não adianta. É que eu vou apurar mais isso com calma, tá. Porque, de uma certa maneira, a licitação é quando o valor é alto, mas a empresa... Valor é alto. O valor dessa contratação é alto. Então, mas quando você pega uma empresa num valor, por exemplo, baixo, aí não precisa contratar 3 uma vez, pode contratar 3 empresas direto. E não estou dizendo por MEI, sim empresas mesmo, sem fazer uma licitação. Então, eu vou aprofundar, vamos voltar no requerimento, né? É claro, esse requerimento é muito importante. O requerimento, eu estou só fazendo um comentário para vocês ficarem sabendo, para a população ficar sabendo. Eu acho que nós entrarmos com o requerimento mais
mais profundo para as prefeituras explicar melhor a Olha, situação. Eu sei assim que eles estão seguindo o que a lei fala. Isso eu posso te garantir. Não. Que assim, que foi essa Bruna tinha nota, se eu não me engano a Karina tinha nota, a Fone que ela desistiu. O que o da Bruna realmente o valor ultrapassou. Ninguém Tem que fazer a licitação, não tem que fazer. ninguém está dizendo que estão Aham. fazendo coisa obscura. Eu estou falando para você que a maneira que é feita, que muitas vezes você consegue resolver de outra maneira. Agora, se não der certo, daí ela pode fazer um contrato emergencial. Mas assim, eu falo, gente, que não. Sempre que eu falo para vocês que eu achava que era fácil sentar nessa cadeira e não é. E também não é fácil sentar lá. Porque nós que acompanhamos o Tribunal de Contas, passando o pente fino, entendeu? Você tem que justificar tudo, tudo, tudo. Infelizmente, as coisas não são tão fáceis de resolver. Mas eu não entendo como é que a empresa ela participa, né, então, da licitação e ela não tem um profissional. Né? No Muitas contrato empresas tá lá, fazem né? Tá bem, isso, né? não. Tá bem, na verdade, tá bem Sim. estipulado, né? Então, isso que eu falei, Chicão, tá? Agora, como é que ele não tem o profissional? Diz que quando fala que é para vir trabalhar aqui, ninguém quer. Mas fala que é pra vir Então, trabalhar aí mas que, quando é paga para trabalhar aqui, ninguém quer. Mas por que participa, então? Sim. Ô, Chicão, porque eu penso assim, ó, Chicão. Quando você faz Se a uma. pessoa tem a documentação correta, você não pode impedir, a prefeitura não pode impedir de participar da licitação. Não, nós queremos dizer assim. A empresa não deveria nem ter participado, mas... né? Eu quero dizer assim. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Eu sou terapeuta, eu posso criar a minha firma, que não seja uma MEI, e contratar juntamente com numa parceria aqui em Itapiraí, eu posso contratar na minha firma o Fono, mais uma Itapiraí, e fazer uma empresa aqui, colocar 3 pessoas Pode. e direto. Agora, o que tá acontecendo é o seguinte, aí eu sou Fono, eu sou tal, e eu estou prestando vamos dizer, a licitação para isso. Agora, o que não tô aceitando é uma firma que não tem o profissional e presta a licitação não tendo o profissional. Por isso A firma não tem o profissional. atendeu os quesitos na hora da Então, mas não tem o profissional, concorda? Né? Assim, tô deixando claro que a culpa não é da prefeitura. Viu, vereador? Dá licença só um pouquinho, viu? Ela atendeu. Ela atendeu, tudo bem. Sim. Não tem nem dúvida que ela atendeu. Isso. Mas por que ela não tem, por que ela não apresenta os profissionais, então? Perfeito. Tá Então, certo? Porque a partir do momento, só terminar, a partir do momento que você fez um documento, você fez um projeto lá, né, fazendo uma licitação, quer dizer que o poder público tem que ver se ela tem ou não tem para poder participar também. exatamente. Tá certo? Agora não é Na justo hora ela agora. apresenta os Não é documentos. justo agora nós ficar discutindo aqui porque ela não tem. Se ela não tem, então rescinde o Não tem, contrato ó. com ela e faz outro, né, vereador Gerson? Só que ela... Tá certo? que eu tô falando. Só que ela, são vários itens. A Fono está contratada através dessa empresa. A psicóloga do CRAS está contratada através do CRAS não, da média complexidade do social, está contratada através dessa empresa. O que essa empresa não está achando é a TO. Então, acho que esse item, porque a nossa Fono a gente não pode perder. A melhor Fono é a nossa do quadro, já a Emanuele, e a prefeitura não podia perder ela. A prefeitura não consegue contratar ela de novo, já tentou, mas legalmente não pode. Então, a empresa conseguiu contratar 2 profissionais. O que foi feito é que ela não cumpriu o do TO, porque não achou um profissional, e não acha. Quer dizer que a empresa ganhou licitação, depois eu se sei que contratou? a prefeitura está tentando... Então a empresa ganhou a licitação, depois ela contratou o funcionário aqui? Vereadora, eu acho que o ideal, então, no momento, Isso. é pressionar o executivo para que pressione a empresa Na verdade, trazer mais para se virar e informações. trazer a profissional. Tem que trazer, ué. Né? É obrigação. Sim. Chicão, é esquisito. A empresa ganha licitação, depois contrata os próprios funcionários aqui, entendeu? Contratou 2 profissionais. É que, infelizmente, TO... Vai pagar, viu? Quanto que é o salário da TO no contrato? Por exemplo, eu não lembro aqui de Então. cabeça, mas só para dar um exemplo para vocês. A gente participou de uma reunião, a Fono, em Votorantim, está ganhando R$8.000. Então, e aqui garante que é quanto? Um salário e meio? O salário da Fono aqui não chega a 4, da concursada, não chega a 4. Quando você contrata esses atendimentos, você faz por hora, né, por atendimento. É um outro contrato diferente, que não tem férias, não tem nada.
Mas, como eu falo, esse requerimento é para aumentar as horas. Hoje nós não temos ATO, temos só a fono, mas o horário que está no contrato não está de acordo. A Secretaria de Saúde já notificou o Departamento de Compras e eles estão tomando a providência. Assim, é que às vezes as falas de vocês dão a entender que a Prefeitura não está fazendo a parte dela, mas ela está. Não estamos falando isso. Nós estamos só questionando. Por isso que eu falo que esse requerimento seu vai ser votado, mas nós vamos mandar um outro requerimento. Na minha opinião, não estou satisfeito com as informações. Eu vou querer todas as informações, porque isso, porque aquilo, para... Presidente, né, que eu vou quebrar a pauta, então nós não podemos fazer esse requerimento em nome de todos, fazer esse pedido nesse momento? Sim. Né, as coisas tem que resolver de uma vez, não está certo? Esclarecido. Tá certo? Então pedir informação a respeito desse contrato, dessa fono, dessa teólogo, tudo, tá certo? Sim. Sim, senhor presidente. Faz, Tati, esse requerimento para entrar para a pauta de hoje. Já aproveita já. Apesar que também tem a sugestão, né? Pode ser feito pela Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização pode fazer porque é mais rápido até. Né? Não, tranquilo, o que resolver. Vai pela comissão, então? Tranquilo, Vai pela comissão. o que resolver. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 335 da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se o Poder Executivo tem projeto e orçamento para a contratação de psicopedagoga e de uma psicóloga com especialização em análise de comportamento aplicado, ABA, para o Núcleo de Atendimento de Saúde de Itapiraí. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abro discussão. Leia a justificativa, por favor. Sim. Tal informação se faz necessária, haja visto que a crescente demanda por atendimento especializado às crianças com transtornos de espectro autista, o TEA, e outras condições de desenvolvimento, torna necessária a presença das profissionais capacitadas no núcleo de atendimento de saúde. A contratação permitirá atendimento especializado às crianças autistas e às outras que necessitam de suporte psicopedagógico e psicológico, oferecendo importância de psicopedagoga na saúde. Acho que eu pulei uma linha aqui, né? Pulei uma linha. Oferecendo acompanhamento individualizado e estratégias terapêuticas adequadas. Importância da psicopedagoga na saúde. Atuará diretamente no diagnóstico e intervenção de dificuldades de aprendizagem relacionados a questões cognitivas, comportamentais e emocionais, integrando o cuidado com a família e a escola, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança dentro do contexto da saúde. Importância da psicóloga com especialização em ABA. ABA é nome de um grupo antigo, né? Muito bom. Muito bom. Fornecerá acompanhamento comportamental estruturado, aplicando técnicas baseadas em evidências para crianças autistas, além de orientação às famílias e suporte para aprendizagem, famílias e suporte aos profissionais de saúde envolvidos. O desafogo da carga da psicóloga da unidade básica será reduzida, permitindo atendimento mais qualificado e ágil a todos os usuários. A contratação dessas profissionais representa avanço significativo de qualidade do atendimento à saúde mental e ao desenvolvimento infantil, promovendo inclusão, suporte adequado às famílias e melhoria no desempenho escolar das crianças atendidas. O não atendimento... aqui já é a resposta do próprio projeto, né? Então, finalizando, promovendo inclusão, suporte adequado às famílias e melhoria no desempenho escolar das crianças atendidas. Pode falar? Então, o primeiro requerimento eu pedi para aumentar a carga horária do contrato, que está previsto. Só que assim, vamos pedir, né, esclarecimentos, mas não tem TO, gente. Não tem. É uma profissional, TO, fono, são profissionais que estão escassas na região. Daqui a alguns anos terão mais profissionais, mas agora
é quem paga mais, e elas ficam nas cidades maiores, elas não vêm para Itapiraí. Só se tiver um pezinho aqui, né, que eu falo, mas não vem. Graças a Deus tem bastante pessoas estudando, daqui a alguns anos a gente vai ter esses profissionais. O que a gente pode fazer para essas crianças não perderem o acompanhamento? Uma psicóloga exclusiva ali no núcleo para estar atendendo essas crianças, com formação em aba, que essa formação é necessária para atender as crianças com autismo. Isso a gente tem. É fácil contratar, se quer. Você acabou de tocar num assunto, Denise, muito importante, onde sua fala foi de pessoas do nosso próprio município estar estudando e se formar, que logo teremos, né? Acho que foi isso que você quis dizer. De todo o coração, se o nosso município não resolver essa questão salarial e valorizar esses profissionais, nada vai adiantar. Pode ter pessoas aqui no nosso município que estão estudando, estão se formando, estão prestes a se formar nesse ramo, nesse trabalho, mas a hora que ele se formar, jamais ele vai querer esse salário que está ganhando aqui hoje no nosso município. Ele vai embora para fora, ele vai para Sorocaba, vai para Votorantim, vai para Campinas, vai para qualquer lugar da nossa região, menos Itapiraí, por devido não ser valorizado como deveria. Então, o primeiro passo de tudo é no próximo concurso público, realmente o executivo resolver essa questão e valorizar esse profissional de uma vez por todas. Isso mesmo. Bom, mas as ferramentas que a gente tem hoje para atender essa população? Contratar uma psicóloga com formação em aba. Essa psicóloga atenderia semanalmente as crianças lá no núcleo e assim desafoga os postos de saúde, porque as nossas psicólogas que estão na saúde, a demanda é muito grande, muito grande. Então, se você coloca um psicólogo lá, trabalhando com essas crianças, mais uma psicopedagoga na educação. Vou citar um exemplo, muita gente que está assistindo conhece a minha ex-cunhada Cristiane. Ela está morando em São Paulo, ela é psicopedagoga, ela tem várias formações, ela é excelente para atender crianças autistas. Trabalhar toda... Então, assim, não temos hoje ATO, está difícil? Tá. Mesmo você aumentando o valor, tá complicado contratar. Vamos conseguir, se Deus quiser. Mas, assim, vamos trabalhar com os funcionários que a gente tem, com a equipe que a gente tem. E nós temos vários psicopedagogos no município. No passado, no começo desse ano, eu já pedi para a educação contratar um psicopedagogo, que para mim tinha que ter um em cada escola. Um em cada escola. Porque, assim, eu sei que hoje iniciou, né, Humberto, a confecção do plano da primeira infância, de 0 a 6 anos. Né? A Secretaria de Educação está fazendo, até nós temos o nosso representante lá da Câmara, do Legislativo, que é o Humberto. Tem várias secretarias. Então, gente, vamos trabalhar com as ferramentas que a gente tem. E conversando com as mães, elas falaram, não, realmente, se a gente tiver a fono, a psicóloga com essa formação, mais o psicopedagogo, nós já vamos conseguir atender essa demanda. Sim. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 336, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Lei se o Poder Executivo tem projeto para a implantação de cursos voltados para a juventude itapiraiense, nas áreas de informática, inteligência artificial e produção de conteúdo digital, entre eles youtuber, mídias sociais e marketing digital. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Os nossos jovens, né, a gente precisa investir neles e muitas das vezes eles se queixam, né, que vão ficar no município até certa idade e depois tem que ir embora porque não tem serviço, não tem oportunidade. Hoje, com a internet, você trabalha de qualquer lugar. Você não precisa exatamente estar em São Paulo, em Sorocaba, você consegue trabalhar à distância. Tem toda essa revolução da inteligência artificial, né? Quem não aprender vai ficar para trás, porque assim, já mudou muita coisa e daqui uns 2, 3 anos a gente vai mudar muito.
Então, é muito importante a gente oferecer para os jovens. O Guilherme está aqui hoje, presente. Vamos conversar ali com a Marimar, acho que esse requerimento vai para ela, com carinho, focar neles, porque a gente precisa trabalhar essa parte de marketing digital, informática com eles, para que os nossos jovens não precisem ir embora, que eles tenham formação para trabalhar no município. Aproveitar o requerimento da vereadora Denise, fazer um comentário. Nós temos esse ano o nosso envio de emenda impositiva, né? Cada vereador tem aí R$30 mil esse ano. E o meu envio eu enviei justamente para isso, enviei lá para o bairro Princesa Isabel, para a implantação do sistema de internet lá, né? No nosso núcleo, visando já justamente isso, o aprendizado, o acesso à internet. Há muitos de lá que não têm acesso nenhum, né? Então, já vamos aproveitar esse requerimento e incluir junto aí. Obrigado. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 337, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Lei se o Poder Executivo tem projeto para disponibilização de kits de primeiros socorros para o vôlei e demais atividades esportivas realizadas no município, bem como se alguma atividade já possui esse kit. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Os jovens estavam, as meninas, né, estavam indo participar do vôlei, alguns jogos fora, em outros municípios, estavam participando da copinha. E teve um acidentezinho leve, e a profissional que estava acompanhando eles não tinha uma maleta de primeiros socorros. Entendeu? Assim, é uma coisa simples. Eu não sei se é só o vôlei que não tem, mas assim, é uma coisa que não é cara, é barata. Então, se não tem, por favor, providencie para todos os esportes, porque é o mínimo que a gente pode oferecer para os nossos atletas. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 339, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Acho que 38. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se o Poder Executivo tem projeto de formalização de parcerias com as instituições ETEC, SENAI e SENAC, com a finalidade de viabilizar cursos de capacitação profissional no município de Itapiraí. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Mais um pedido para estar capacitando os moradores de Itapiraí. Eu vou aguardar a resposta, porque essas empresas, esses locais, eles fazem parceria, né? Não sei se já está acontecendo algum contato, alguma coisa, mas eu vou aguardar a resposta. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 339 da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis informações detalhadas referente à fila de atendimento em psiquiatria no município de Itapiraí. Dentre elas, o número de pacientes aguardando a primeira consulta de psiquiátrica, o número de pacientes atualmente em acompanhamento contínuo, quais medidas a Secretaria de Saúde estuda ou implementa para reduzir a fila e agilizar o atendimento, quais estratégias estão sendo planejadas para priorizar casos mais graves e urgentes. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Psiquiatria é um problema saúde mental no país inteiro. Itapiraí não é diferente. E nós temos na saúde uma demanda muito grande. O profissional que tem não dá conta. E a cada dia é um pedido diferente chegando, de criança, de adulto, de idoso. Então, assim,
tem esses casos de álcool e drogas também. Então, como funcionário, ele é difícil trabalhar. Nós, funcionários, né, apesar de eu ser uma pequena funcionária ali no setor, a gente sempre pede que precisa contratar mais, que precisa melhorar, enfim, mas vamos... O ano passado eu tive aconteceu um episódio, já tinha passado a eleição, fui conversar com o prefeito de um suicídio, fiquei muito chateada e falei, prefeito, não tem como. Ele falou, não, nós vamos contratar. Mas, só que assim, gente, nós estamos em outubro praticamente. E é um direito, e agora eu tenho o apoio de um promotor. Entendeu? Então, assim, se a prefeitura não resolver, eu preciso desse material por escrito, porque isso vai na mão desse promotor, se a prefeitura não resolver. Porque nós estamos falando de vidas. E eu, né, estando lá dentro, mesmo trabalhando com outras coisas, que eu faço a parte administrativa lá, cuido de papéis, enfim, mas eu me comovo com a situação, eu sei do que eles estão passando. Então, eu estou pedindo isso para eu ter um documento em mãos da situação da prefeitura, porque se ela não for resolver, eu já aviso que esse documento vai na mão desse promotor. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 340. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis como se encontra a revisão do plano de carreira da educação do município de Itapiraí. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Tem várias perguntas aí que eu estou fazendo nesse requerimento. Eu quero saber se tem uma comissão acompanhando. Eu fiz algumas sugestões também. Então, vamos aguardar a resposta, porque nós não vamos, essa casa não vai aprovar se eles não contemplarem todos os cargos, principalmente hoje as ADIs. Como a gente está falando, as ADIs, elas ficam 8 horas por dia com as crianças, elas não têm abonada, elas não têm um salário digno, elas estão sobrecarregadas. Então, assim, tem muitas com problemas de saúde mental já me procurando. Inclusive, foi aberta nosso pedido de sindicância, né? Não é bem uma sindicância, mas está sendo feita a escuta de todos os funcionários. E já aviso que eu sei que eles assistem sessão, que não... Sim, nós temos que pensar em todos os funcionários, no mínimo com abonada. Os da limpeza, os da cozinha, no mínimo com abonada. E, consequentemente, os ADIs, porque todos trabalham ali na educação. Só que assim, tem muito município que a ADI já é 6 horas, então as meninas estão muito sobrecarregadas e precisando de mais capacitação. Elas já fazem das tripas corações para fazer o melhor pelas crianças. Então, é um aviso, é para pedir explicação de como que está o andamento desse plano. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 341, da vereadora Denise Cavalcante. Requer do ilustríssimo senhor Renato Feder, digníssimo secretário de Educação do Estado de São Paulo, que seja informado a esta Casa de Leis qual a possibilidade de ser mantido o ensino médio no período noturno neste município. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Não sei se vocês sabem que está para parar o ensino médio aqui em Itapiraí à noite, né? Aliás, em vários lugares. Eles querem forçar os alunos a estudar só de dia e agora o período é integral. Então, você já imaginou a evasão escolar que vai ser? Né? Quantos têm que trabalhar? Parece que eles estão em outro mundo. Né? Não sabe que as pessoas têm que trabalhar para muitas vezes comer. Não é para comprar um celular, é para o básico mesmo. Então, é reforçar esse pedido com o secretário para ele não tirar o período escolar daqui.
Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 342 da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis como a Secretaria Municipal de Educação está realizando o atendimento das crianças com necessidades especiais, incluindo aquelas com transtorno do espectro autista, TEA, TDAH e outras condições de desenvolvimento nas creches, pré-escolas e ensino fundamental do município. Quais estratégias a Secretaria da Educação adota para atender crianças com necessidades especiais em creches, pré-escolas e ensino fundamental, se há cuidadores, profissionais de apoio ou equipe especializada para auxiliar na inclusão e estimular o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional? Quais atividades de estimulação pedagógica e socioemocional são realizadas, garantindo o desenvolvimento integral e inclusão social? Quais medidas a Secretaria planeja implementar para aprimorar o atendimento, capacitar profissionais e garantir suporte adequado às crianças e suas famílias? Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Bom, já fiz vários requerimentos parecidos com esse, porque, como nós falamos na prefeitura, a educação é o primo rico. Então, se ele é o primo rico, ele precisa garantir um mínimo de condições para as nossas crianças, para as nossas ADIs. Como eu falo, na creche só tem professor, acho que do maternal em diante, enquanto tinha que ter no berçário. Quando eu já falei isso em sessão, falar novamente, quando a minha filha estava na creche, com meses, tinha professor na sala de aula, naquele período. Você já faz um trabalho diferenciado com a criança. E volto a falar da primeira infância. É importantíssimo. Se você faz uma estruturação, você chama aquelas crianças que não estão na creche, você chama para a creche, para você trabalhar o desenvolvimento. Isso vai ajudar todas as secretarias, vai ajudar a própria educação, quando essa criança que não está indo para a creche, ela for no futuro, ajuda a saúde, ajuda a mãe, o pai, porque assim, se você pegar de pequenininho, trabalhar aquela necessidade da criança, a gente consegue estimular a criança. Então, assim, eu sei que, né, até gerou uma discussãozinha aqui, mas como eu estou lá dentro, eu vejo que pode não parecer, mas estão tentando sim resolver o problema. Muitas vezes depende da pessoa que administra lá as finanças, a palavra dela é a última, por isso que às vezes tem que fazer uma pressãozinha, mas eu sei que a saúde está batendo de frente para contratar, mesmo que não consiga. Mas a educação está. O que ela está fazendo? Então, esse requerimento é para eles informarem para a gente. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Só fazer um comentário daquele requerimento. Chega, às vezes, na saúde um caso que tem que ser atendido. Um relatório de uma professora ou de uma diretora da creche, por exemplo. Você vai pedir qual foi a avaliação, porque a escola também tem a sua equipe. Tem fono, tem psicóloga. Qual foi a avaliação que a equipe escolar fez daquela criança? Não vem para nós nada por escrito. Então, por isso que eu falo, a gente precisa entender, precisa alinhar, porque está tendo alguma falha aí e quem está sendo prejudicado é a criança. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 343 e 344, de autoria do vereador Dorvilho. Requerimento número 343/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto para implantação de braço de luz na TPR 344, Estrada Municipal Everton do Nascimento Moreira. Lê a justificativa. Tal informação se faz necessária, haja vista que o referido local já conta com poste,
sendo necessário apenas um novo ponto de luz, pois o local é muito escuro para desembarque dos alunos, bem como trará mais segurança para os moradores e transeuntes do local. Vereador Dorvilho Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, eu tive lá no local e já tem um poste mesmo, já. Só está faltando o braço mesmo. Daí eu fiz esse requerimento porque é um lugar, assim, sabe, uma descida ainda, um lugar perigoso. Isso que vai a Kombi lá levar aluno, tem o pessoal que caminha a pé, sobe e desce. Essa lâmpada vai ser muito útil lá para ele. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 344, de autoria do vereador Dorvilho. Requerimento número 344/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto e orçamento disponível para a contratação de fonoaudióloga e neurofisioterapeuta para o setor de saúde. Tal informação se faz necessária, já vista a necessidade urgente da contratação dos profissionais acima citados, para que possamos atender aos pacientes que necessitam de atendimento especializado. Vereador Dorvilho Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, esse da fono você já falou. Que não é fácil. Mas pode falar também. Então, mas você falou não é fácil. Então, até eles estavam comentando o negócio do salário. Informação que é muito baixo mesmo o salário dela. Sim. Né? Assim, pelo menos que eu conheço o salário. E essa neurofisioterapeuta, porque hoje nós temos fisioterapia no município, fisioterapia, essa fisioterapia que nós temos, com todo o respeito a ela é para caso mais simples. Por exemplo, uma pessoa de idade que tem um AVC, ela faz, se a pessoa tem um acidente, uma fratura, é ortopedia. E isso daí é para aquelas crianças que necessitam um tempo maior e um cuidado especial. Por exemplo, ela vai trabalhar, o que você falou na carga horária, isso daí é um ponto muito importante a gente tocar. Qual o tempo normal de uma fisioterapeuta fazer uma fisioterapia em mim? Se eu quebrei um braço ou eu quebrei uma perna? Não passa de 30 minutos, ou máximo 40. 40, E essas crianças, essa neurofisioterapeuta, ela vai ter um cuidado maior, ela vai ter um tempo maior. Porque a fisioterapia para ortopedia, ela tem lá, por exemplo, 5 pacientes. É 2h30 a carga horária dela. Para essa profissional, ela vai ter, por exemplo, 1h30. Quanto mais ela trabalhar com essa criança, com esse paciente, ele vai desenvolver mais. E se for só esse tempinho curto e outro, eles não formaram para isso também, para uma neurofisioterapeuta. Eles acharam mais fácil fazer o básico mesmo, que é a fisioterapia. E eu sempre brinco comigo mesmo, porque eu fui meu fisioterapeuta, eu mesmo de mim, quando eu acidentei. Que as condições eram difíceis, não tinha como, e nem tinha mesmo, fiz tudo em casa, então eu mesmo fui o meu fisioterapeuta. E graças a Deus hoje eu estou andando, correndo, jogando bola. Então é muito importante essa prefeitura lá, seu poder executivo consegue. Não, tem que brigar. Ou a base ou tá contratar, ou colocar em concurso, sei lá. Que nem você falou do psicólogo. Nós tem um que atende a população, é um. Nós temos 2. No centro de saúde? São 2, né? A Bruna e a Carol, na saúde. Porque a turma fala, todo paciente que fala para mim, fala assim, mas o doutor João está de férias, o doutor João está de férias. Psiquiatra. Ele tá de férias, então não tem outro para substituir. Esse mês ele não vem. Ele vem uma vez por mês e em setembro ele não vem. Teve outros meses que ele faltou, ele vem sábado e domingo. Teve mês que ele veio só ou sábado, só domingo. Então, assim, a gente que está na ponta, que vê o sofrimento você da vê pessoa... lá, né? Eu estou mais pela beirada já, né? E outra, a fono, você falou a fono. A fono, ela atende só criança da escola? Ela não atende a população, as outras crianças que precisam ser atendidas? A fono da saúde é 12 horas, né?
de contrato, por isso eu falei que tem que aumentar a carga horária. Aí a prioridade do contrato que a saúde fez são os autistas. Mas para ela atender outras crianças, precisa aumentar a carga horária. Porque... Se não aumentar a carga horária, não. Olha, eu não aprendi a falar bem porque eu não tive essa oportunidade. Sim. Mas tem muitas crianças que têm dificuldade Sim. de aprender. E essa fono é o papel essencial dela. Eu vou contar uma história aqui para você rapidinho. Quando eu fui candidato uma vez numa campanha, o candidato a prefeito contratou uma pessoa para ensinar a gente a falar. Mas a gente foi muito pouco, não aprendeu. De pôr um lápis e tentar falar, sim, você vê a sim, dificuldade para aprender. Então as crianças, tem muitas crianças, inclusive tem uma criança aí que está precisando urgente de uma pessoa dessa. Até eu estava comentando com o vereador Gerson, 2 anos. A menina está indo lá em Sorocaba, o município tem que dar o transporte, Então, no mínimo o transporte. mínimo porque nós não transporte, temos concordo. profissional aqui no município. Sim. Talvez seja vantagem você, a prefeitura, o Poder Executivo, contratar uma profissional do que nós vamos levar em São Paulo, nós vamos levar para outra cidade que não tem, que o município é obrigado a levar, é dever dele, se não tem. Também concordo. Então, por isso que tem esse requerimento. Quanto não custa? E na quarta-feira passada, nós estávamos na reunião, estávamos almoçando, recebemos ligação. Eu, o próprio Chicão, o Denise, estávamos todos juntos, o Nivaldo, em relação ao Turvo. Fisioterapeuta do Turvo tinha 25 pessoas para ser atendido. O pessoal dos GOIs, ninguém foi atendido. Então, está acontecendo. As discussões, desde quando iniciou a administração, nós estamos batendo na mesma tecla. Quando não é fisioterapia, é psicóloga, quando é psicóloga, é fono, quando é fono. Aí, pode reparar para os senhores verem, quando fala que está defasagem, em tudo aquele lugar. Não é questão tanto de salário, é questão que, na verdade, está faltando empenho nessa parte da saúde. Se você pegar, inclusive eu nem verifiquei mais como ficou a parte de triagem na Santa Casa, como que ficou, né, para ver se foi resolvido ou não. Então, o que está acontecendo é isso. Nosso povo, a prefeitura fez o núcleo, mas não está dando assistência em certos setores. A parte de educação, que é o primo rico, não está tão rico mais, porque não está atendendo as nossas crianças. Então, se você pegar todas as áreas da parte da saúde, está tendo uma defasagem de todo o setor, psicologia, psiquiatria, onde já se viu uma vez por mês o psiquiatra e não vai vir em setembro. Então, é duro. Infelizmente, nosso povo está apanhando bastante. Só mais um comentário. Essa criança que eu estava comentando, Gerson, criança... Então, ela foi desenganada pelo médico para a mãe. Nós vamos tratar dessa criança... Ela foi desenganada, não foi um médico, foi uma equipe lá que desenganou a mãe. Infelizmente, essa criança não vai se alimentar por sonda, não vai andar mais. E a criança está desafiando toda essa que o médico falou para a mãe. Pede para me procurar. Então, se a gente fazer esse trabalho para essa criança com 2 aninhos, vai ser muito fundamental para a vida depois de crescer, para ele conseguir levar a vida normal. Está querendo falar, segundo a mãe, né? Já quer dar os passinhos, mas só com a perninha dele está faltando trabalho de coisa. De exercício, assim, um profissional que saiba, porque tem que ser pessoa que sabe mexer que sabe fazer esse tipo de acompanhamento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 345, de autoria do vereador Gerson Glasser e Nivaldo Ferreira. Requerimento número 345/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis por quais motivos ainda não foi feita a ligação de água para a liberação de uso dos banheiros do terminal rodoviário vereador Samuel Tísio. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Senhores vereadores, presidente, se foi um pedido do próprio Jorge, Chiquinho, os taxistas do Turvo, né?
Inclusive o Araldo estava junto lá. Eu peguei até uma carona com o Araldo da cá e questionou ele. Araldo, por que você não libera o banheiro para nós taxistas? Tem que ligar água. Mas por que não ligar água? Mas vocês vão limpar o banheiro? Então ficou aquela discussão ridícula, que nós não queremos discussão, queremos uma solução. E quanto tempo aquele banheiro está lá no terminal rodoviário e sem uso para o usuário, tanto para os taxistas, aquele senhor que é o Valdemar, que vende fruta em frente ali também. Então, depende do banheiro. O pessoal que fica à mercê do transporte, fica esperando tanto de madrugada quanto qualquer horário que está esperando no ônibus, tanto da saúde quanto... Não tem acesso ao banheiro. Isso é... Meu Deus! Isso aí é sem explicação. Não tem explicação por que não libera o banheiro lá do Instituto. Se o taxista, os próprios taxistas, eles mesmos falaram, olha, a gente pega, faz uma vaquinha aí, paga alguém para limpar, a chave vive com a gente abre e fecha. Estão dispostos a ajudar. A municipalização que não está querendo ajudar o povo. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 346, de autoria do vereador Gerson e Nivaldo. Requerimento número 346/2025. Seja oficiado o ilustríssimo senhor, diretor da CCR Rodovias, o seguinte requerimento. Seja informado esta Casa de Leis qual a possibilidade de ser implantado guarda-reio, defensas metálicas, em todo o lado direito da margem da rodovia SP-79, do quilômetro 147 ao quilômetro 148, após o trecho que dá acesso ao bairro do Turvo, que margeia a Vila do Dorvilho. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Precisa depois confirmar, antes de mandar esse daí para a CCR, confirmar o quilômetro depois do trevo ali. Daqui a pouco vão atingir o senhor lá, presidente. Segundo ou terceiro pneu que cai ali embaixo, lá já o pessoal está reclamando demais. 2, né? 2 ou 3 acidentes? Já, então ali é perigoso ali. Precisa pôr um guarda-reio marginando toda ali a extensão ali. Mas depois só confirmar depois a quilometragem direito para mandar para a CCR, para não ter problema ali. É o 147,5. Meio? 147,5. 147,5 ou 146,5, na verdade. Mas ali, na verdade, na época, o DR ficou devendo um pedaço, né? Isso. Eles concluíram, né, através do pedido feito por esse vereador na época, vieram, fizeram toda a parte de baixo, que se encerra na parte do bar, pega desde lá de baixo da casa do Mauro Pitoco e se encerra no pontinho lá em cima, e ficaram na época de fazer a segunda parte, que seria do ponto para cima até a placa que era do DR. Porém, ficaram nessa dívida, não fizeram, né? Agora a empresa CCR assume a localidade, mas já é o segundo pneu que cai lá para baixo, lá danificando. É perigoso até pegar em algumas pessoas. Pega aqui essa. Parabéns aí, vereador, por reforçar a questão do requerimento. Estive com o pessoal da CCR já, cobrando também essa questão, mas foi não por ofício. Inclusive, cobrei eles também lá no trevo, o dia que eles estavam mexendo. Perguntei se eles iam fazer lá e tinham respondido que sim. Né, e parabenizar a CCR aí por realmente ter feito ali o trecho do trevo, né, que pavimentou, fazendo aquilo que o nosso município não fez há todo esse tempo aí que a gente vem cobrando, que essa casa vem cobrando. Então, parabéns, CCR, pelo trabalho. Parabéns, vereador, pelo reforçando esse requerimento aí. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 347, de autoria do vereador Nivaldo e Gerson. Requerimento número 347/2025. Requer a Vossa Excelência, ouvido a Igreja Plenário, que seja oficiado o ilustríssimo senhor, diretor da CCR Rodovias, o seguinte requerimento. Seja informada esta Casa de Leis qual a possibilidade de ser substituída a faixa branca existente na rodovia Natan Chaves, próximo ao Largo Dona Licitiba, por uma lombofaixa. Após a leitura do requerimento, abre discussão.
Então, presidente, senhores vereadores, ali foi pedido do Dedé, o Dedé da loja, ele observou ali o que acontece com os carros. Eles, passando a lombada na onça, eles embalam e chegam com muita velocidade ali próximo à lombada. Mas observando com o Nivaldo ali, antes de fazer o requerimento, a faixa está com uns 10 metros da lombada. Então, o ideal seria mesmo um pouquinho mais para cima, ali, mais ou menos o que a Rita Borracheira tem ali. Porque aí, o que aconteceria? Eles becariam, porque a faixa ia forçar eles pararem ali para passar e chegariam na cidade com menos velocidade. Eu não sei se os senhores sabem de onde estou falando. Sim. Mas a ideia foi do Dedé. Ele ficou observando que o pessoal passa lá em bala. Tá certo. Só que se fazer uma lombofaixa para cima da onde você está falando, vereador, não tem sentido. Vai para onde? O pedestre. Então ali mesmo, Entendeu? onde que está mesmo a faixa? Eu achei Tem que também ver se ou ali para baixo, É. ou retiraria a lombada, que já existe, e faz só fazer uma lombofaixa. Entendeu? Substituir. Mudar de lugar, lombada para cima Pode ela? ser. Eu Não, achei que daí não Faz, tá perto continua, demais. continua a lombofaixa, fazeria a lombofaixa aonde existe a faixa de pedestre. Certo. Isso. E retira a lombada de baixo. Eu acredito que os estudos deles, solicitando do jeito que está, então, da maneira que está, isso eu aí. acredito que o estudo deles, eles vão fazer a melhor coisa ali, então. Uhum. Então tá bom. Porque senão, se fizer uma lombofaixa, vai acontecer que nem está acontecendo no Turbo, vereador. Existe uma lombofaixa de frente com o comércio diesel, né? Certo. Só que, tipo assim, se um pedestre cadeirante tiver que usar a lombofaixa, vai dar de cara num buraco, entendeu? Sabe? Na boca de lobo. É a nossa engenharia do município. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Tá louco. Requerimento número 348, de autoria de todos os vereadores. Nos termos do inciso 14 do artigo requerimento número 348/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações: seja informada esta Casa de Leis como se encontra o processo de disponibilização de terreno para a construção da nova base da Polícia Militar. Se o terreno já foi disponibilizado, se sim, quais as providências necessárias para que a obra seja iniciada? Se não, quando mesmo será disponibilizado à Polícia Militar? Após a leitura do requerimento, abre discussão. Alguém vai falar? Vai aguardar? Vamos aguardar a resposta, então. Aprovado. Foi aqui. Declara aberto o expediente externo. Resposta dos requerimentos da 12ª sessão ordinária à disposição na Secretaria. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação e oradores, concede intervalo de 15 minutos. Vai direto? Todos de acordo? Vamos direto, então. Solicito ao secretário da Câmara... é verdade. Declara aberta a parte do dia e determina a primeira secretária que faça a segunda chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorville Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Processo do 04048-989-230, de autoria do Tribunal de Contas do Estado. Projeto de Decreto Legislativo número 1/001/2025, de 2 de setembro de 2025, dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Itapiraí referente ao exercício financeiro de 2023. Nos termos do artigo 213 do Regimento Interno, combinado com o inciso 7 do
do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, foi feita a análise do processo TC 004-048-989.23-0, que tramitou pelo Tribunal de Contas de São Paulo, referente às contas do Poder Executivo Municipal de Itapiraí, Estado de São Paulo, concernente o exercício financeiro de 2023, sendo o administrador público o prefeito, senhor Araldo Todesco. Temos o seguinte posicionamento. Considerando que a análise feita pelo respeitável Tribunal de Contas de São Paulo ensejou parecer favorável, entendemos que as contas do exercício em crivo devem ser aprovadas pelo Egrégio Plenário desta nobre Casa de Leis. Câmara Municipal de Itapiraí decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal de Itapiraí, referente ao exercício financeiro de 2023. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, Sala de Comissões, vereador José Pires, em 2 de setembro de 2025. Vereador Dorival Teodoro Bento, presidente. Vereador Humberto Pereira da Silva, vice-presidente. Vereador César Roberto de Araújo, vice-presidente. Após a leitura do projeto de decreto, abre discussão. Aproveitar esse momento, parabenizar o nosso prefeito, né? Parabenizar todo o sistema da contabilidade, todo o pessoal que trabalha na contabilidade. E é um crivo muito sério, né? Ter as contas, né? De todo o processo monetário do município. Então, eu deixo aqui, como um dos legisladores dessa casa, o nosso parabéns a todo o pessoal da contabilidade e ao nosso prefeito, que enfrenta dificuldades, como foi falado hoje aqui. A vereadora Denise fala, eu achei que era fácil sentar aqui, não é. Também não é fácil ser prefeito, não é fácil ser vereador, muita gente acha que né? Tem gente que fala assim, se eu fosse vereador não precisava nem do salário, não quero saber de salário. Quando chega aqui fala assim, vereador devia ganhar o dobro, talvez o triplo, né? Porque é 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, eu tenho certeza que eu posso falar em nome do Legislativo, em nome de todos. Deixamos aqui os nossos parabéns por mais um ano de contas, né, vencidas e aprovadas pelo Tribunal de Contas no município de Itapiraí. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal. Vereadora Denise. Sim. Vereador César. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador José Pires. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Dorvílio. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Aprovado. Projeto de Lei Complementar número 05/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 5/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do plano de carreira dos servidores públicos do município de Itapiraí. Esse projeto de lei complementar já esteve aqui, já foi lido, já foi analisado pelas comissões. Questão do jurídico, fica ampliado em uma vaga, fica ampliado de 1 para 2 vagas o número de advogados constantes no anexo 1 da Lei Complementar 58. Fica ampliada a carga horária do emprego efetivo de advogado, que passará de 16 horas para 30 horas semanais. Parecer jurídico favorável, Justiça e Redação favorável, Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal. Vereador César. Sim. Vereadora Denise. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Vereador Dorvílio. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Gerson. Sim. Aprovado. Projeto de Lei Complementar número 06/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 6/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação da Procuradoria Jurídica do município de Itapiraí, conforme especifica. O projeto também já foi analisado, porém, a mudança foi que, no artigo 53A, a estrutura organizacional da Procuradoria Jurídica do município poderá ser composta, respectivamente, por 1 procurador jurídico, 3 advogados e 2 oficial administrativo e/ou escriturário. Parecer jurídico favorável, parecer Justiça e Redação favorável, parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abro discussão.
Encerrada a discussão, coloque em votação nominal. Vereadora Denise. Sim. Vereador César. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Dorvírio. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Aprovado. Projeto de lei número 017/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 17/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre denominação de própria municipal, conforme especifica. Projeto também já lido e tramitado nesta casa e também pelas comissões. Denomina a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico como José Raul Fabre, prédio público situado na Rua Joaquim dos Reis, número 47. José Raul Fabre, conhecido como Raul Fabre, foi o secretário daquela pasta. Parecer jurídico favorável, parecer de licitação favorável e parecer de finanças e orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abro discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de lei número 018/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 18/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da composição dos membros do Poder Público no Conselho Municipal de Turismo Itapiraí, conforme especifica. Parecer jurídico favorável, parecer de justiça favorável, parecer da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer favorável e parecer de finanças e orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abro discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de lei número 019/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 19/2005, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da composição dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, conforme especifica. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer de Agricultura e Meio Ambiente favorável e parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de lei número 020/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 20/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura do município de Itapiraí e da outras providências. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer favorável, parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de lei número 021, PPA da autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 21/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2025, 26, 29 e da outra providência. Parecer da Comissão de Orçamento, diz o seguinte: oriindo o Poder Executivo, projeto de lei 021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2025, 26, 29 e da outra providência, considerando que o projeto de lei em íntegra foi objeto de ampla discussão e audiência pública realizada nessa Casa de Leis, considerando a participação da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas desta Casa de Leis, esta comissão, após os devidos estudos e análises, resolve emitir parecer favorável à sua aprovação. Diante do exposto, recomendamos ao presidente da Câmara a inclusão do mesmo na pauta da ordem do dia da sessão subsequente, a qual deverá ser votada em primeira e segunda discussão, em conformidade ao parágrafo 1º do artigo 199 do Regimento Interno, seguindo os mesmos ritos da LOA. Sob o ponto de vista técnico e orçamentário, nós temos a opor, mas a condição cabe à Igreja Plenária. Sala das Comissões, vereador José Pires, 10 de setembro de 2005, Dorival Teodoro Bento, presidente, Humberto Pereira da Silva, vice-presidente, César Roberto Araújo, presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, após estudos e análise do projeto em empírico, somos favoráveis à sua aprovação na forma elaborada, tendo em vista não haver nenhum vício de inconstitucionalidade do mesmo. Também não foi apontado no competente parecer da assessoria jurídica desta Colônia Casa de Leis. Igualmente, quanto ao mérito, tal competência é exclusiva da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual devidamente já se pronunciou nesse processo. Sob o ponto de vista lógico,
gramatical e constitucional, nada temos a opor. 11 de setembro, vereador César Roberto Araújo, presidente, vereador Zé Pires, vice-presidente, vereador Teodoro Bento, relator. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Bom, nós temos que votar em primeira discussão, são 2 discussões, para não prejudicar os trabalhos da prefeitura, porque tem um prazo. Só que nós conversamos, todos os vereadores conversamos com a Terezinha, e assim, nós entendemos a metodologia para se fazer um PPA, que é você trabalhar com números, uma projeção para os 4 anos. Mas o que ela falou para nós, gravem isso, que pode ser mudado sim. Tá? Tá sendo feito porque o que eu falei para ela, não queremos escutar daqui alguns meses, mas não foi colocado lá. Outro detalhe também que nós vereadores passamos é que a gente entende que o turismo, que isso, que aquilo, que a gente tem que fazer algumas coisas para deixar a cidade mais bonita, para continuar acreditando nesse sonho. Só que nós não vamos aprovar a LOA, né? Quando chegar na época de fato da execução desses projetos. Por exemplo, vai fazer um negócio ali em tal rua que a rua não está arrumada. Então, estamos frisando aqui novamente, quer fazer essas coisas turísticas, a gente entende o planejamento, temos que avançar, mas arrumem as ruas da cidade, a todas. Esse é o nosso recado. Aprovar, então, sei lá, recomendo a todos os vereadores que aprovem com ressalva, secretário. Essa votação aí da primeira discussão. Sim, na verdade, o vereador falou, questão só de orientação técnica, também esclarecendo o presidente da Câmara. Esses 2 projetos são peças de planejamento, tanto o PPA como a LDO, como base para a formatação da LOA. A LOA são anual como a LDO, PPA a cada 4 anos. Mas todos os projetos de planejamento ele pode ser alterado a qualquer tempo, a qualquer momento, né? Então, não existe nada engessado. Doutor Sérgio, diretor do tribunal e agora assessor da gabinete da presidência do Tribunal de Contas, sempre disse, não existe nenhuma peça orçamentária que não pode ser alterada no decorrer do exercício, no momento que se faz necessário. Deve-se priorizar as prioridades. O orçamento, as peças orçamentárias de planejamento são apenas planejamento. De maneira, como disse bem o presidente, se não votarmos esses 2 turnos agora, tendo em vista que nós temos esses 2 projetos, tanto a PPA, que é uma vez cada 4 anos que vem para casa, mas pode ser alterado todos os anos, e o LDO, que é feita todos os anos, que antecede a LOA. Nós temos os prazos. Primeira discussão agora, segunda, dia 6, e no dia 15 de outubro é a data máxima para a Prefeitura enviar a LOA para a Câmara, que realmente é o executável de 2026, né? E a Prefeitura só pode fazer a LOA se essas 2 peças estiverem aprovadas, senão não pode. Nós também só podemos convocar a sessão, audiência pública, que fizemos pré-agendado já para o dia 13 de outubro, para remeter essa casa, depois dessas 2 peças. Infelizmente, são prazos apertados, né? Claro que pode ser votado em sessão extraordinária, lógico, né? Desde que se conclua antes do envio da peça para cá. Então, de maneira que, como disse o presidente, né, os senhores podem votar sim com ressalvas, ressalvando que a LOA, quando for da execução, será feito por prioridade. A prioridade é arrumar uma estrada municipal, arrumar uma via pública ou a saúde, então, no orçamento anual deverá contemplar isso, de acordo com a votação, porque também a LOA só é executada se for votada por aqui também. Então, essa sugestão do presidente é válida e cabível por momento. Aproveito mais um momento também, vereadores, recomendo a vocês e recomendo também a comissão. Quem que é o presidente da comissão?
Da Denise, você, né? De fiscalização É sou isso. eu. Recomendo a sua comissão e os demais vereadores que, se o prefeito não começar a acatar algumas questões e sugestões dessa casa, que vocês não votem a LOA a hora que vir para essa casa e faça ele trabalhar com o orçamento do ano anterior, para ele começar a aprender a respeitar um pouquinho mais essa casa aqui. É só dessa forma que ele vai começar a aprender a respeitar de verdade vocês, principalmente na questão de sugestões, de querer aquilo que realmente acontece no nosso município, porque muitas vezes o que a gente mais vê é que ele só atende coisas de interesse dele. É isso que a gente vê. Quando parte de qualquer coisa do interesse do próprio vereador, somos mal atendidos. Eu não estou falando isso só por mim, estou falando só por todos vocês, que eu garanto que estão descontentes com esse governo que não anda atendendo a questão de requerimentos e pedidos desses vereadores, que só vai do interesse dele. Então, a hora que chegar o LOA aqui, que a gente vota todo ano, que vocês reprovem e deixem ele trabalhar aí com o orçamento do ano anterior, para ele começar a aprender a respeitar mais essa casa. Secretário, eu já tinha pedido, não ia dar tempo, né? Mas eu acho que a gente precisa solicitar para o Departamento de Engenharia, através da comissão, a apresentação de todos esses projetos que foram colocados no PPA, antes, agora até o final do mês. E se for o caso, se a gente estiver de acordo, a gente se reúne antes e aprova numa extraordinária. Eu não vejo por que não, para a gente também ter mais tempo para poder trabalhar com a LOA, porque nós vamos ter que fazer audiência e vamos ter que estudar o orçamento. Então, de 13 para 15 vai ficar muito pouco tempo. Porque sabe o que a gente vê aqui, vereadores? É o seguinte, a Denise ela bateu numa tecla muito importante, que é a questão que ela falou assim, que não tem problema nenhum e a gente não está aqui para impedir nada que o Executivo faça, principalmente a pasta do turismo, entendeu? Que a gente quer que essa questão ela se avance cada vez mais no nosso município. Parabéns, entendeu? Acredito que estamos no caminho certo, tem que avançar cada vez mais. Só que a Denise perguntou uma colocação muito importante, como que você vai fazer uma obra em uma determinada localidade, por exemplo, uma praça oriental, alguma coisa nesse sentido, sendo que a rua dessa localidade não está de acordo como deveria. E a mesma vereadora foi questionar essa questão e também não entrou no orçamento aqui. Então, tipo assim, continuam priorizando essa questão de fazer uma praça, né, em uma localidade onde a gente vem brigando a questão da rua, que é a questão da rua do Augusto Moritz, há anos. E mesmo a vereadora questionando essa questão, eles não voltaram, tipo assim, não voltaram um pé atrás e vamos escutar a vereadora e vamos colocar o que ela está reivindicando. E como ficou, né? Presidente, como ficou os valores da Secretaria da Educação, aqueles valores altos mesmo? Ficou mesmo? Eu não sei se mudou alguma coisa. Na verdade, a peça de planejamento são simbólicos. O que vem mesmo é na LOA. Aí vem o valor real. Então, mas continua daquele mesmo jeito. Exatamente, são simbólicos. Planejamento, vereador, é simbólico. É o norte. É o norte. Você monta ali, é o norte. Mas o que define mesmo é a LOA. E como bem disse o presidente, de fato, existe ali o planejado para 2027. Se não arrumar a rua, não tem LOA. Mas sabe, ele não mostra, Jorge, não mostra nem questão de respeito daquela reivindicação que a vereadora levou, que os vereadores levou. Volta atrás, monta tudo de novo, a documentação, e manda para essa casa. Tipo assim, não, tá certa você, vereadora, vamos tirar aqui, vamos colocar, você deu uma sugestão boa, tá certa. Nem isso fizeram, isso daí mostra a questão de respeito por essa casa e pela vereadora que levantou essa questão. Encerrada a discussão, coloque em votação nominal, vereadora Denise. Sim, com ressalva. Vereador César. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Vereador Dorvírio. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Gerson. Sim. Aprovada em primeira discussão. Projeto de lei número 022, de autoria do Poder Executivo, LDO. Projeto de lei 022/25, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Já li o parecer anterior, que é idêntico, só muda a emenda.
Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça Federal, Justiça e Ação favorável, e parecer da Finanças do Orçamento favorável, nas mesmas condições, né, para que se promova o que deve ser feito na LOA. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação nominal. Vereador César. Sim. Vereadora Denise. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Dorvírio. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Aprovada em primeira discussão. Projeto de lei número 023/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 23/2005, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial das providências. Está sendo feita uma abertura de crédito adicional no valor de R$ 854.275,17, destinado a atender as seguintes despesas: execução do projeto de drenagem das águas pluviais com recursos do FEIDRO, no valor de R$ 227.818,73, com contrapartida do município de R$ 5.991,84. Aquisição de equipamento e materiais permanentes para pré-escolas para as pré-escolas do município, no valor de R$ 27 mil. Adequação da pré-escola Tapiraí com recurso do VAT, valor ano aluno total, no montante de R$ 393.464,60. Acrescido de contrapartida municipal, que sairá dos cofres públicos do município, R$ 200 mil. Então, o valor total foi de R$ 854.275,17, sendo que o crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro no valor de R$ 205.991,84. É o que tinha para ser lembrando também que a adequação da pré-escola Benito Pires da Cunha, que acabamos de falar, também a execução da drenagem, aquisição de equipamento, e teve parecer favorável jurídico, parecer de Justiça e Ação favorável, Educação Social favorável, Ordem, Serviço Público, Atividades Privadas favorável e Finanças do Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, declaro aberto o tema livre. Vereador César? Vereadora Denise? Não. Vereador Fumaça? Vereador Dorvírio? Dorvírio? Vereador Chicão? Zé Pires? Nivaldo? Não. Vereador Gerson? Não. Então o vereador César está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, funcionários da casa, nosso secretário, aos amigos e amigas que estão presentes, aos que estão presentes online, que Deus abençoe a todos. Senhores vereadores, o motivo da minha vinda na tribuna, hoje nós tivemos a visita na casa do ex-vereador Agnello, tratamos de um assunto. Nós estamos novamente tendo problemas com o serviço prestado pela empresa Mensori, ou Mensori, que está prestando serviço na rodovia para a CCR. Primeiro começou aquele problema do pare e siga. Foram 40, 50 minutos, uma coisa absurda, né? Pessoas passando mal dentro dos veículos, crianças precisando usar banheiro, pessoas perdendo horário, perdendo consulta, perdendo escola, pessoas que precisavam tomar remédio, enfim, uma série de problemas seríssimos, né? Essa casa oficiou aí o CCR e resolveu, beleza. Agora está voltando novamente, senhor secretário, o problema de resto de material na rodovia. Inclusive, o nosso ex-vereador aí, o Agnello, ele teve o para-brisa do carro trincado. Já aconteceu isso comigo alguns anos atrás também. Pela segunda vez, eu estou entrando em contato com a Daniele, vou citar o nome, não gosto de citar nome, mas hoje eu vou citar.
com a Daniele, que faz parte do administrativo de conservação. Não resolve nada, tá? Eu avisei ela que eu ia deixar a minha menção de repúdio hoje aqui. Ela só fala assim, viu, nós somos terceirizados, você fale com a CCR. Aí ela passou um contato de um 0800, ou seja, de um atendimento interativo da CCR, que também não te dá a opção de você colocar o problema. Você só tem a alternativa das alternativas que eles deixaram como alternativa. É sim ou não, você quer falar com quem? Resumindo, nunca resolve nada. Deixei hoje, né, falei com o Agnello, deixei hoje uma reclamação em aberto, não consegui especificar 100% o que é o problema, porque eles não abrem essa opção, não tem uma caixa de diálogo, né? Mas eu queria deixar aqui a público a reclamação de vários munícipes que estão tendo parte plástica do carro trincada, a parte da pintura onde está metal toda pipocada, que a gente fala, né, quando faz aqueles microfuros, né, na tinta, está trazendo prejuízo. E é relaxo da empresa Mensori, é relaxo deles, né? Então a Daniele está ali, eu não sei para quê, porque me passaram o contato dela para resolver os problemas. Não resolve nada, só fala isso, fale com a CCR. Tudo bem, a gente tem o setor da CCR, só que quem está prestando o serviço é a Mensori, né? Então não estou aqui reclamando dos funcionários que estão ali ganhando o seu pão, defendendo o pão à mesa, estão ali de sol a sol trabalhando, mas sim os responsáveis. Porque tem que ter engenheiro lá, e com certeza tem. Tem que ter fiscal, e com certeza tem. Agora eu pergunto, esses caras estão fazendo o quê? Para deixar um serviço tão mal feito? Porque eles estão sendo o quê? A faxineira que limpa a casa, mas está julgando a sujeira debaixo do tapete. Não está terminando o serviço. Ou estão sendo aquele médico que faz uma bela de uma cirurgia, mas quando o cara vai tirar um raio-x, o bisturi está lá dentro. Quer dizer, está prestando um serviço mal feito, sim. E está trazendo prejuízo para os nossos cidadãos. Então, deixo aqui da minha parte a minha menção de repúdio à empresa Mensori. Obrigado a todos. Presidente, posso falar rapidinho daqui mesmo? Pode. Falar para vocês, dia 22, né, Chicão? Nós vamos, vereador, o presidente, vereador Chicão e eu, nós vamos e a secretária, e a diretora de saúde, Tarini, e o doutor Danilo, nós vamos até o DRS, junto com o deputado Rodrigo Moraes, para reivindicar melhorias para a nossa Santa Casa e para a saúde do município. Dia 18, agora, quinta-feira, vai ter uma audiência pública da saúde, não sei se vocês ficaram sabendo, os vereadores, vai ser lá em Sorocaba, vão reunir os 48 municípios e vai ser feito um diagnóstico da situação da saúde. Eu vou até esse local, porque assim, os problemas continuam. Por exemplo, sexta-feira tinha uma idosa com fratura de punho no braço, se não sei falar corretamente. Aí só que entraram em contato comigo hoje, falando desse caso. Até cheguei a disparar para os contatos que eu tenho para tentar ajudar a cobrar, assim, porque uma pessoa que está no PA há mais de 48 horas, né? Indo para 3 dias, 72 horas, né? E isso não pode, né? Desumano. E só que no fim ela acabou desistindo, ela saiu. Ela não deu tempo da articulação acontecer, não sei se a gente ia conseguir ou não. Mas no fim ela procurou um médico particular, ortopedista, e é cirúrgico o caso dela. Entendeu? Se não fosse até, você paga uma consulta, vai, põe o gesso, mas assim, são coisas que estão acontecendo. A gente tem que continuar brigando, porque não está fácil sair essas vagas na hora que o bicho pega da emergência. Nós estamos com alguns problemas na saúde, né, Dorvilho? Questão de transporte, mas já conversei pessoalmente, vamos ver se vai melhorar algumas coisas, né?
só um comentário. Sim. Você falou quanta hora que essa paciente ficou? Mais de 72 horas. Eu fiquei bastante também, porque eu quebrei meu braço um dia, foi tratado no terceiro dia, quando eu acidentei. Sim. Quer dizer, que faz muito tempo, quer dizer que a coisa era para evoluir muito daquele tempo para cá, né? Então. E ainda tem caso assim ainda. A saúde, como eu expliquei até para esse promotor, a saúde é organizada de forma regional. Por exemplo, Tapiraí é de atenção básica. Você tem o seu repasse para as coisas básicas, de baixa complexidade. As coisas que são de média e de alta têm que ser pactuadas. Existe né, por isso que tem aquelas reuniões, você conversa entre os municípios e vão, só que tudo que é combinado não está sendo executado. Os hospitais, você vê a negativa que eles dão, está lotado, e eles estão lotados. Só que assim, eu não vejo, eu cheguei a escutar, eu não vou falar ainda por enquanto o nome dessa deputada, mas o assessor dela falou para mim assim que é normal esperar, é normal. Que tem outras regiões que está pior. Imagina, gente. Entendeu? Então, assim, vai andar com a gente, nós vamos pedir voto para quem está brigando pela região. Quem não brigar, nós vamos expor esse pensamento deles. Porque a hora, como eu falo, a hora de brigar é agora, é a hora de política que a gente tem que dar uma sacudida nesse povo. Gostaria de pedir para o vice-presidente assumir a cadeira, só para mim fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, vereadores. A todos online. Hoje, a minha vinda aqui é levantar uma questão de uma nova obra que está saindo no nosso município e falar de um assunto a nível nacional. Conversei com o Jorge, né, secretário dessa casa. Eu fiquei revoltado de passar sentido ao Quaresmal em frente à Igreja Católica e me assustei quando vi uma placa gigante aonde, não sei se vocês estão sabendo, mas a empresa Obra Gen pegou um novo serviço em nosso município. É brincadeira, né? Isso é tirar sarro com nós, é tirar sarro do nosso município, uma empresa vagabunda, uma empresa que está sendo processada, uma empresa que está com processo, está correndo na justiça ainda, né, dessa obra da Augusto Moritz, que vem há anos, né, essa questão judicial. Uma empresa que voltou, pegou serviço, deu problema aqui novamente, aqui que rua que é, Jorge? Do lado aqui? Santa Catarina. Santa Catarina, em volta da praça, que foi ela de novo que fez, deu problema. Aí você questiona o executivo, você questiona o prefeito, mas eu não posso fazer nada porque a empresa está totalmente legal perante a lei estadual. Não houve nenhum apontamento. Só que só para lembrar você, prefeito, quem deveria ter feito os apontamentos, essas mesmas pessoas que estão trabalhando e continuam trabalhando com o senhor, que são Elaine, são Joyce, elas foram responsáveis na época que foi feita a rua Augusto Moritz. Elas foram responsáveis quando passou a pavimentação aqui em volta da praça. Elas foram responsáveis quando passou a pavimentação na frente da sua loja de volta. Elas estavam lá, elas assinaram. Se nessa época, essas engenheiras, né, com todo o respeito que eu tenho, até vergonha, entendeu? Da engenharia do nosso município. Se vocês tivessem feito o apontamento, jamais essa empresa Obra Gen pegaria qualquer tipo de serviço em nosso município. Resumindo, pegou mais uma obra lá, no bairro do Quaresmal. Se vai acontecer, não sabemos, e se realmente vai fazer de acordo com aquilo que está no contrato, já tendo em vista que essa mesma empresa fez essa merda aqui na Augusto Moritz,
e em outras localidades também. Vereador Chicão? Isso. Pela comissão, eu já até tirei uma foto da placa, né? Já até foi encaminhado, né, Denise? Já, né, o vereador César, já encaminhamos para o prefeito, pedindo todo o planejamento, todo o trâmite, né, daquela obra, porque realmente é uma pouca vergonha mesmo a empresa Obragem voltar novamente no nosso município e pegar uma obra como diz, uma obra tão relevante, né, tão no nosso município, dessa natureza, um valor daquela forma. E segundo, moradores já estão criticando como é que vai fazer uma obra daquela. Até o vereador Zé Pires já recebeu crítica também por telefone e ficou de Vossa Excelência para dar uma olhada. Uma rua que ela não tem água, não tem luz e não tem esgoto ainda. Quero... Presidente, antes do senhor continuar, assim que o senhor me contactou imediatamente sobre o assunto, imediatamente acionei a comissão de fiscalização que foi instituída nessa casa, na sua gestão, para fiscalizar. E eu só queria fazer uma menção aqui para fundamentar o seu pedido, e também disse ao senhor que iria consultar o jurídico desta casa a possibilidade de ser feita uma lei, né, que qualquer empresa que esteja em litígio seja vedado a contratação com o município, né? Vamos ver se houver legalidade para a gente atender esse pedido, porque realmente o que o senhor disse é uma verdade e que deve ser dita ao povo, né? Porque há uma guerra por causa daquela obra ali na Augusto Moritz, e de repente pega aqui e pensa que os vereadores estão sendo coniventes com isso. Não está. Portanto, assim que o presidente da Câmara nos comunicou, nós acionamos a comissão através aqui dos vereadores aqui, Denise e também Chicão e o próprio César, que são responsáveis pela fiscalização, e nós colocamos assim, né? Tem essa finalidade solicitar a Vossa Excelência que determina o setor competente da municipalidade que seja informada essa comissão sobre as obras de instalação de rede pluviais, caixa de captação, guias e sarjetas estruchadas na rua Gulf Todesco e Joaquim Antônio Garcia, enviar cópia do contrato. Tal informação se faz necessário tendo em vista ser uma obra de grande importância, porém, estranhamente, estará sendo executado pela empreiteira Obragem, que outrora executou obras que trouxeram grandes prejuízos ao erário público, tal como a rua Augusto Moritz, dentre outras, que inclusive está em litígio no âmbito do Poder Judiciário. Abre aspas. Sabemos que a legislação que trata da idoneidade de empresas, especialmente em processo de licitação, está principalmente na Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que aborda a sanção de declaração de inidoneidade e estabelece um procedimento administrativo com direito ao contraditório e ampla defesa. Empresas inidôneas ficam impedidas de participar de licitações e celebrar contratos com a administração pública em todos os níveis federativos. Todavia, sabemos também que a mesma não foi sancionada na época e continua livre para participar de certames licitatórios, mesmo estando em litígio com o município de Itapiraí, e que, por ironia, continua participando e vencendo o certame licitatório para execução das obras em nosso município. Como a empresa em questão não pode ser impedido, esta comissão pede que seja informada todas as etapas da obra, do início ao fim, sendo enviadas todas as documentações correlatas de pagamento, aditamentos, laudos da engenharia de acompanhamento, etc., a fim de constar de processo legislativo próprio para ficar à disposição do Tribunal de Contas de São Paulo para análise, caso necessário. Está aqui, presidente, atendendo o vosso pedido. Obrigado, secretário. E é isso, pessoal. A gente fica revoltado, né, de saber de tudo que já aconteceu, toda essa briga, tanto judicial quanto até é uma empresa realmente pilantra, uma empresa realmente vagabunda, que quer resolver da maneira dela, tá? Ela quis tentar resolver, né? Mas de uma outra forma, né? Aonde parabenizo o prefeito Haroldo Todesco nessa questão,
de não ter aceitado de como essa empresa vagabunda queria resolver o problema da Augusto Moritz, aí que todo mundo já sabe qual que é a forma que ela queria resolver. Uma parte, vereador. O vereador César? É lamentável, né, a gente ver uma lei de tão relevância, tão importante relevância, onde colocaria limites numa empresa desse tipo de qualidade, não ser sancionada no nosso país. É triste, é lamentável. Mas eu tenho certeza que essa casa não vai dar moleza para essa empresa, não. Não, é sancionado, quando eu disse que a prefeitura, na época, não sancionou ela de acordo com a lei. Por isso que ela está aí. Porque se a prefeitura tivesse sancionado, apontado, declarado ela inidônea, ela não pegaria nem aqui e nem em lugar do Brasil. Não, pelo que eu entendi, a lei não foi sancionada. Não. Ela não foi aplicada, então, em ela nosso não foi município. aplicada. Quando eu pensei que, na época, a prefeitura não sancionou, não puniu a empresa de acordo com a lei. Sim, então não aplicou. É lamentável, né? É lamentável, mas pode ter certeza que essa casa vai estar acompanhando todos os trabalhos, que a comissão de fiscalização vai atuar como nunca, e eu tenho certeza que tem 9 vereadores aqui que vão estar atentos. Quero aqui também aproveitar o momento e trazer aqui na tribuna um assunto a nível nacional, que foi a questão da condenação do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero já desejar mandar um abraço a todos os patriotas do nosso município de Itapiraí, que têm orgulho da nossa bandeira do Brasil. Essa condenação não foi por corrupção. Essa condenação ela não foi por dinheiro na cueca, lavagem de dinheiro. Essa condenação ela está sendo por perseguição política, aonde todos vocês sabem. Que vocês, patriotas de Itapiraí, a todos vocês, maioria desse município, mais de 70%, que vocês continuem acreditando no nosso ex-presidente, né? E muitas coisas nos chamaram a atenção nesses 15 dias, praticamente, aonde a mesma conversa do atual presidente, ex-presidiário, na regulamentação das redes sociais. Essa mesma conversa de regulamentação das redes sociais foi a mesma conversa que começou em Cuba. E vocês sabem o final, quanto foi triste, né? Essa mesma conversa de regulamentação das redes sociais foi apresentado lá em Nepal. E vocês estão vendo o que aconteceu. Aproveito o momento para parabenizar a juventude de Nepal, que com o governo corrupto de lá, tentando regulamentar a internet, foram expulsos daquele país. Vocês jamais vão ouvir que Bolsonaro foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, né? Diferente do ex-presidiário, presidente atual do nosso país, que é uma vergonha, aonde foi preso, todo mundo já sabe, por desvio de mais de 30 bilhões do nosso Brasil. Outra coisa que me chama a atenção, não sei se vocês estão sabendo, através da Lei Rouanet, que foi aprovado e já enviado mais de 4 bilhões, vai haver um show no Pará, onde construíram um palco flutuante, não sei se vocês estão sabendo, depois vocês puxam na internet para vocês verem, onde o governo está gastando 30 milhões nesse palco, para ninguém assistir. Esse palco é um palco flutuante, está sendo gasto 30 milhões pela Lei Rouanet, onde vai acontecer um show do grupinho deles ali, onde vai ser transmitido, né, apenas no meio do rio. 30 milhões esse palco. E o que mais me chamou a atenção, nem foi tanto a questão do que está acontecendo e a condenação do Bolsonaro por perseguição política. O que mais me chamou a atenção novamente nesse desgoverno é ver pessoas comemorando porque foi aprovado aí um novo programa que as pessoas vão ter direito a botijão de gás. Em pleno século XXI, você viu que nesse governo do PT não foi inaugurada uma fábrica. Não foi feito um investimento na parte de tecnologia. Um investimento na parte de estudo. E você vê pessoas comemorando porque vão receber na sua casa um botijão de gás. Resumindo, essas pessoas
que comemoraram, realmente querem continuar vivendo na miséria, querem continuar vivendo de migalhas, que é isso que o desgoverno e o atual governo do PT está fazendo com o nosso povo brasileiro. A gente vê que o que eles vão gastar nessa questão desse novo programa é uma pequena parte do que a primeira-dama, Janja, gastou só nesse ano aí, de 117 milhões com seus gastos pessoais e viagem pelo mundo. É triste, né? Essa realidade que estamos passando em nosso Brasil. Mas não desistiremos. E a todos os patriotas de Itapiraí, vamos continuar firme e forte. E que nessa próxima eleição, para deputado estadual e deputado federal, vocês patriotas de Itapiraí, que vocês limpem de uma vez por toda candidatos que são ligados ao partido desse desgoverno. Candidato que for ligado ao partido do PT ou tiver qualquer vínculo com ele, que nós sabemos que tem candidatos aí que está vindo, mas para o nosso município é bom. Acabou. Acabou. Candidato que tem vínculo com o PT, candidato que tem vínculo com esse grupo político desse desgoverno, nós temos que dar a resposta para ele. Vai fazer a diferença? Faz. Vai fazer a diferença sim. Se todas as cidades começar a fazer a mesma questão, falar a mesma língua, nós temos que começar aqui de baixo, trabalhar essa questão. E vamos começar a dar a resposta a partir do ano que vem, para esses deputados federais e estaduais que são ligados a toda essa cúpula do PT. Jair Messias Bolsonaro, jamais vocês vão ouvir dizer que foi condenado por corrupção ou lavagem de dinheiro. Viva nosso Brasil, viva nosso ex-presidente e futuro presidente, porque qualquer ex-presidiário vira presidente, né? Forte abraço a todos. Agora já foi. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação e nem oradores, declaro encerrada a presente sessão e comunico meus pares que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de outubro de 2025, segunda-feira, às 19 horas. A todos vocês, meu muito obrigado. Boa noite a todos.